dia, pessoal. Mais uma vez aqui eu estou aqui, professor Gleidson, no meu canal História com o professor Gleidson. Bom, para começar hoje, sim, como eu havia dito no vídeo anterior, vou fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre historiografia, né? Para quem não sabe, historiografia é a pesquisa da história, o procedimento o qual dá origem à escrita da história. Ainda há um questionamento ainda entre várias pessoas que estudam história de que a historiografia, que é o método da história, se ela produz ou não ciência. Eu pertenço à parte que defende que sim, que a história é uma ciência, né? Apesar do grande questionamento teórico ser o tempo, né? O objeto de estudo da história é seu próprio tempo. Então, eu vou explicar um pouco como que o historiador, assim, ele tem essa visão do tempo. Bom, o que é o tempo para o historiador? Para o historiador, a gente define o tempo, assim, basicamente, né, de forma bem básica, duas formas. Primeiro é o tempo cronológico. Ele está relacionado ao tempo do relógio, ao passar mesmo do tempo, ao ciclo, né, um tempo mais físico, a unidade de medida do tempo. E o outro ponto é o tempo histórico. O tempo histórico se refere às condições culturais a qual o indivíduo, em um determinado tempo, é submetido. Bom, ficar claro, eu vou dar um exemplo bem fácil, eu costumo usar muito nas minhas aulas para explicar isso. É como se fosse assim, uma pessoa que não tem, por exemplo, acesso à internet, à tecnologia que a gente tem todos os dias. Essa pessoa, ela vive um tempo histórico diferente do seu. Entendeu? Tentarei ser mais claro. Uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, à energia elétrica. As condições de vida dela, energia elétrica, saneamento básico, para ficar mais claro, as condições de vida dela, nesse momento, está vinculada a não o tempo atual, uma vez que a gente tem várias tecnologias, várias ferramentas que a gente dispõe no dia a dia para facilitar a nossa vida. Se essa pessoa não dispõe, não utiliza, né, pode ser opcional ou não, quer dizer que ela vive num tempo histórico diferente. Basicamente seria isso. Bom, pessoal, como eu havia falado, este é o livro, né? História, a arte de inventar o passado. Vou colocar aqui mais perto para você dar uma olhada. Bom, esse livro é um compilado de vários artigos escritos pelo Durval Muniz de Albuquerque Júnior, né? O historiador, é um livro muito interessante para quem estuda história, né? Ele é indicado por vários professores aí das faculdades de história. Eu, na graduação, tive o prazer de conhecer essa leitura e posteriormente eu tenho feito novamente uma leitura, né? De novo aqui, de algumas questões aqui que ele apresenta em alguns artigos, porque faz parte de um projeto que eu tenho de ingressar numa pós-graduação, em um mestrado, e que ele trabalha com basicamente a perspectiva aqui que o Durval também trabalha. Primeira parte aqui é História e Literatura, né? É o capítulo 1, parte 1, você tem apresentação, prefácio, introdução, parte 1, História e Literatura. História e Literatura sempre é uma grande discussão para a historiografia. Muitos acreditam que a literatura ela não tem subsídio teórico para servir como fonte histórica, o que é questionável, né? A gente tem uma nova escola, que é a história cultural, que ela vai surgir aí, né, na terceira geração dos análises, e combatendo a ideia do marxismo e do positivismo, né, que aceitavam só determinados documentos como fonte histórica. Então, nessa perspectiva nova, vários historiadores vão começar a propor diálogos teóricos entre as partes do conhecimento das ciências humanas. Então, um diálogo entre a história e a sociologia, a história e a psicanálise, a história e a psicologia, a história e a literatura, vai entender a cultura. Por isso que também, né, vai dar origem aí a uma nova vertente historiográfica, que é a nova história cultural, né? Ela tem esse nome, nova história cultural, porque ela traz métodos inovadores, né? Que é a história oral, os relatos do povo,
né, coisas, jornais, o que o povo de uma determinada época lia, o que era divulgado na mídia daquela época, toda essa questão. Então eles vão trazer à tona o debate sobre esses procedimentos teóricos. E aí vão se criar várias relações, né? A gente pode citar aí, além do Durval, o Paul Ricoeur, que na verdade é um filósofo, mas que é muito estudado na historiografia, por ter esse viés teórico dentro de uma nova perspectiva de entendimento da história. A gente pode citar o Roger Chartier, um historiador que também vem nessa nova perspectiva, levantando a possibilidade de novas fontes, que é o grande, digamos assim, o grande lance, né, o grande feito dessa nova perspectiva teórica é lançar à mão do historiador novas fontes que possam subsidiar a pesquisa histórica. Exemplo aqui o Durval, quando ele traz a história e a literatura, né? Então a história e a literatura, por exemplo, foi muito criminalizado. Obviamente, nem toda literatura ela tem esse compromisso com a verdade. Aliás, né, assim, numa análise mais aprofundada, a gente vai encontrar autores que realmente tinham uma participação política dentro da sociedade, que é o caso do Victor Hugo, lá na França, né, ali no século XIX, quando ele faz toda uma crítica, usando a literatura como escritor, também usando o jornalismo, né? Para quem não sabe, o Victor Hugo ele tem aí alguns artigos publicados como jornalista, né? O autor do Les Misérables, né? Notre Dame de Paris, que a maioria das pessoas conhece como o Corcunda de Notre Dame. Olha, a Disney fez a versão ali, musical animada do Corcunda de Notre Dame, mas a obra original se chama Notre Dame de Paris, né? É uma obra romântica, ainda da fase romântica do Victor Hugo. O Victor Hugo ele vai ter uma fase de transição, né, representada ali pelos Os Miseráveis, né? E onde vai realmente, assim, ele vai demonstrar o uso da literatura como ação política. Então, nesse sentido, é legal a gente ter essa compreensão e tentar buscar, né, um método que possa servir como base para analisar isso. Daí o discurso. Por exemplo, há uma relação muito grande se analisar a literatura. O Durval ele cita muito aqui no livro uma relação com a perspectiva do Foucault sobre a história. Foucault, para quem não sabe, que é um filósofo, né, muito conhecido, discutido no direito, discutido na psicologia, na psiquiatria, na história, né, por ter um estudo filosófico abrangente, que abrange várias áreas. O Durval, nesse primeiro capítulo, ele apresenta alguns métodos, alguns caminhos que o historiador ele pode buscar, né, se ele tiver interesse em pesquisar a relação entre história e literatura. Uma vez assim, a gente tem pontos iniciais que devem ser visto, que é a questão da literatura nem sempre tem um compromisso com a verossimilhança, né? Acho que esse conceito, ele é até um pouco, assim, eu vou usar ele para me referir à produção, mas ele não deve ser usado para análise como método, né? Até porque não tem como você recriar um acontecimento histórico. Então você não pode usar nem a recriação do acontecimento e nem referenciar como verossímil, né? Como se esse acontecimento, na mesma época, fosse uma referência direta a um acontecimento real. O que a gente pode entender nesse caso? A gente pode usar a mímese, que é um outro conceito, né, um conceito também filosófico e muito utilizado aí pela nova história cultural, que é a referência da arte imitando a vida. Lembra aquele bordãozinho da Rede Globo, sabe? Aquele negocinho, a arte imita a vida, ou a vida imita a arte. Então é o conceito de mímese, que eu posso usar como um subsídio, como um referencial teórico, como uma ferramenta para relacionar um contexto histórico específico ali, trabalhado ali no período ali, dos acontecimentos, e ao mesmo tempo me referenciar à produção literária, obviamente. Até porque a gente tem que levar em consideração uma análise aqui. Na perspectiva atual da produção da indústria cultural, toda obra abrange de fato algo verossímil, né? Toda obra que é produzida pelo cinema, ou pela literatura, ou mesmo aqui no YouTube, ele está abrangendo de forma geral algo que realmente aconteceu?
Não. Entretanto, há casos que sim, isso deve ser levado como uma espécie de filtro quando, por exemplo, o historiador for traçar a sua perspectiva de pesquisa, fazer o recorte temporal. Isso é muito importante. Outra coisa que eu venho ressaltar aqui, então, para os estudantes, principalmente aí do ensino médio, que vão começar a ter um contato com mais profundo, digamos assim, ainda que um pouco limitado ao conteúdo de história, quando tem aquela introdução no primeiro ano, primeiro período que você está estudando ali, que o professor vai falar sobre historiografia, né? A gente fala de forma geral lá dentro da sala de aula, de várias perspectivas, do objeto, do relato de experiência, do diário, da fotografia. Claro, aqui eu estou falando especificamente do primeiro capítulo do livro do Durval Muniz, onde ele se refere à relação história e literatura. Né? Ele usa o Franz Kafka aqui para falar sobre a metamorfose, porque, de certa forma, podemos relacionar o conto Metamorfose de Franz Kafka à própria metamorfose da sociedade. Obviamente que ele estabelece vários conceitos, ele mostra o referencial teórico diferente de alguns revisionistas, porque historiografia não é revisão histórica. Tá? Quando você questiona ali, de repente, determinado ponto de vista de um texto, de um historiador que também fez a sua pesquisa, e você está partindo do princípio filosófico que toda ciência ela tem que questionar para que ela possa levantar o maior número de possibilidades de erros e acertos, tá? Então, perguntinha para Olavo de Carvalho. Olavo, de onde você tirou? Eu quero que você me diga de forma metodológica. Se você me assistir, porque meu canal começou ontem, esse é meu segundo vídeo, mas se você tiver aí e ver esse vídeo, você, o Nando Moura, o Kim Catacoquim, como diz o Carlito Neto, lá do canal Historiador, eu queria saber de todas as baboseiras que vocês falam, que vocês postam aí, eu queria saber qual que é o referencial teórico, qual que é a metodologia utilizada, quais são as fontes, onde você dispõe dessas fontes. Por quê? Porque aí então se tem uma pesquisa, tá? Mas caso contrário, se for só da sua cabeça, eu sugiro que você estude mais um pouco, estude o método, estude ciência, estude o procedimento, né? O procedimento de como que se procede a pesquisa, de como que é feita uma pesquisa. Por favor, antes de divulgar besteira, sair falando de nazismo de direita, cara, isso é inquestionável do ponto de vista historiográfico. Desculpa, mas o nazismo não é de direita, meu filho, ou de esquerda, perdão, o nazismo é sim de direita. Que isso fique bem claro, o nazismo é uma coisa de direita, apoiada inclusive pelos maiores empresários de Munique, que era uma sociedade, né, que o Hitler, depois que ingressa no partido, ele é convidado a uma reunião, a conhecer esses mais ricos empresários alemães que financiavam esse partido. Né? Alguma semelhança aí de financiamento com outros partidos? Será que é coincidência? Né? Não sei. Bom, voltando aqui ao livro do Durval, né? Esse livro eu indico, é um livro muito bom que trata desse tema, inclusive Olavo de Carvalho, Nando Moura, lê aí, História, a arte de inventar o passado. Leiam esse livro, tá? Esse livro não é o suficiente para você justificar o que vocês falam, obviamente, mas pelo menos vai te dar um caminho para você não falar tanta besteira sobre história, né? Porque historiografia é a pesquisa, tá? Então vamos entender, esse vídeo é sobre história e historiografia. Historiografia é a pesquisa da história, é o procedimento. A história, ela, por mais que há ainda um debate sobre o reconhecimento da história como uma ciência, a maioria, né, dos historiadores, eles defendem o método científico. Independente se vai ser considerado, se você aceita isso, isso não é ficção. Né? Isso tem um método. O método científico justifica o que os livros didáticos de história passam para os alunos. Não é doutrinação, querido. Olha só, vou pegar, você está vendo esse livrinho aqui? Esse livrinho aqui é distribuído pelo MEC, tá? Vou fazer igual presidente, vou mostrar, ó, tá vendo? Esse livro é distribuído pelo MEC, aqui tem o código dele aqui embaixo, para quem quiser ver. É um livro de um historiador.
Quando ele escreveu esse livro, obviamente, ele não se pautou em doutrinação, né? Os livros didáticos, para quem não sabe, eles são produzidos a partir de conceitos historiográficos formulados por pesquisadores da área da história, né? Nesse livro do Boulos, por exemplo, você vai ver várias citações do Eric Hobsbawm, do Jaime Pinsky, ele bem no começo você vai ver o Jaime Pinsky. Por quê? Porque o Jaime Pinsky, para quem não sabe, historiador brasileiro, judaico brasileiro, ele é judeu, tá, gente? Ele pesquisou sobre a história judaica lá na antiguidade, ele tem uma pesquisa voltada a isso, e ele não se pautou em falácias, como a gente vê aqui no YouTube, tá? O cara foi lá, pesquisou, dedicou sua vida a isso, anos de estudo, de leitura de documentos, de análise de fonte, para ele dizer o que está escrito nesse livro, bem no comecinho aqui, tá? Fora o Eric Hobsbawm, que muitos, mas o Eric Hobsbawm é um historiador marxista. Bom, isso é questionável, né? Ou eu acho que melhor, mais apropriado, não seria falar que ele é um marxista, mas um talvez marxista. Porque por mais que ele faça toda a análise dele pautada no materialismo histórico e dialético, eu vou fazer um vídeo depois explicando o que é materialismo histórico e dialético. Se você estiver interessado, deixa nos comentários aí embaixo. Não se inscreva de se inscrever no canal e dá seu like aí no final para dar um apoio aqui pro canal. O canal está começando agora, a gente precisa desse apoio aí para continuar, né? Então quem gostar do conteúdo, por favor, deixa o like aí embaixo, né? Eu ficaria muito agradecido a você. Então vou falar de materialismo histórico e dialético em um próximo vídeo, né? Mesmo assim, o Eric Hobsbawm, ele cria uma relação com a cultura e apresenta outras possibilidades. Tem o rapaz aí, o Samuel Borelli, ele indicou, né, um vídeo que eu estava assistindo dele como leitura do mês, ele faz um trabalho muito legal, como leitura do mês, A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Então sugiro que antes de você criticar o Samuel, ou o Henri Bugalho, ou o Carlito Neto, o historiador, o Paulo Giraldelli, que é professor, filósofo, né, professor Paulo, você pelo menos tivesse acesso à pesquisa dessas pessoas, tá? Entenda pelo menos como que elas procedem a esse método, porque não é à toa que um historiador afirma o que afirma. Esse foi um vídeo aí rápido sobre história e historiografia. Alguma dúvida sobre esse conteúdo também, quiser alguma coisa aí mais aprofundada, faça um parte 2, é só deixar nos comentários, dá o like aí que eu vou saber que vocês gostaram e eu continuo. Valeu, falou, e aí vamos valorizar o professor.